Você percebeu que seu filho tem um atraso no desenvolvimento da linguagem e você ouviu falar sobre a apraxia de fala. Hoje eu tô com a fonoaudióloga Cíntia Gonçalves, que vai explicar pra gente as principais características da apraxia de fala. Oi, pessoal! Oi, gente! Eu tô aqui com a Cíntia Gonçalves novamente no IGTV e no YouTube. E hoje ela vai falar pra gente sobre a apraxia de fala, né, Cíntia? É algo que muitas pessoas desconhecem e não sabem no que ela tá relacionada, quais são as características, como identificar, como desconfiar que pode ter uma apraxia de fala. Então, isso agora é todo com você para explicar pra gente e a gente conseguir entender mais sobre isso. Certo. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que é, né, a apraxia de fala. A apraxia de fala é uma dificuldade no planejamento motor da fala. Então, a criança tenta falar, ela tenta reproduzir aquele som e tem a dificuldade. Perfeito. Então, ela tenta de alguma forma se comunicar e não consegue, na realidade, fazer as pronúncias, falar a palavra da forma correta. Isso, pronunciar corretamente os fonemas. Perfeito. E isso não tem nada a ver, então, com não escutar ou não processar os sons? Não. Inclusive, é importante descartar transtornos, deficiências auditivas. Perfeito. Normalmente um pediatra ou um neuropediatra vai solicitar esses exames, né? Para estar descartando, né? Vai pedir exames específicos para descartar qualquer tipo de perda auditiva. Isso. E aí, se for identificado que não tem nenhuma perda auditiva, a gente vem para uma avaliação de fato para ver o nível de atraso nesse desenvolvimento da linguagem, se vai ser classificado como uma apraxia de fala, né? Isso. É importante também ressaltar que não existe ainda um protocolo específico para apraxia de fala. Então, a gente trabalha com protocolos de linguagem para ir descartando possíveis transtornos e fazendo uma análise clínica para ver se a criança se encaixa nas características. Porque uma apraxia de fala, ela pode vir associada a um outro transtorno, né? Isso. Então, por exemplo, crianças que estão dentro do espectro autista, que têm um atraso nesse desenvolvimento, podem ter uma apraxia associada. Pode. Perfeito. Então, é preciso também uma equipe multi, talvez, para fechar esse diagnóstico, né? Se existe ou não um transtorno associado. Isso, exatamente. Certo. E quais são as características de uma apraxia de fala? Bom, as principais características são a criança tem um atraso na aquisição dos fonemas, né? Um atraso no desenvolvimento da fala. Então, por exemplo, com 1 ano e meio é esperado que a criança já fale os bilabiais, que é o P, o B e o M. Aí sempre a gente dá uma margem de uns 6 meses, né? Porque às vezes tem questões ambientais, tem questões de falta de estímulos. Daí digamos que a criança com 2 anos e meio não esteja falando os bilabiais. Então é um atraso muito significativo para os bilabiais, que são os primeiros. Porque você já deu uma margem, né, ali para ela conseguir falar e ela ainda assim não conseguiu alcançar esse nível, né? Isso. E aí essas trocas, essa questão da aquisição, ela vai se permanecendo com os outros fonemas também. Certo. E aí uma outra característica é a compreensão preservada dessa criança. Então, porque muita gente acha que a criança que tem apraxia de fala não entende os comandos, não compreende, não consegue processar aquilo, né? É exatamente o contrário. A criança compreende, ela executa os comandos, só que a questão está na fala. Ela não consegue reproduzir adequadamente uma palavra, não consegue reproduzir adequadamente um som. E a gente ouve muito isso aqui, né? As mães falam assim, não, mas ele entende tudo que eu falo, ele sabe o que eu tô falando, mas a criança realmente entende, ela compreende, né? Compreende, executa ordens. E qual seria uma outra característica? Seria a alteração na prosódia, por exemplo, que é a melodia, a entonação. Então, aquela criança que tem uma fala muito monótona, muito estranha, né? Às vezes os pais, eles dão essa característica, tem uma fala meio estranha, então uma entonação muito monótona, não diferencia ritmos e melodias na hora da fala, é uma das características também.
Perfeito. A gente atende umas crianças aqui com apraxia, né? Aqui no Sim. Instituto Casula. E elas falam como se não tivesse muito bem essa articulação também, né? Isso. É algo bem complicado. Não pronuncia realmente algumas palavras da forma que seria correta. Mas é importante a gente falar que na apraxia a criança ela tem o total desenvolvimento da linguagem não verbal. Né? Então ela compartilha atenção, ela tem um comportamento de imitação, Isso. ela aponta, ela tenta se comunicar de outras formas. Tem uma criança aqui que ela tentou explicar que ela foi andar de bicicleta no passeio e eu não estava compreendendo muito bem o que ela estava me dizendo. Então ela fez todo o movimento, ela sentou na cadeira, fez o gestual, ela tentou comunicar, né, explicar aquilo que ela estava tentando verbalizar e não conseguia. Então esse é um comportamento bem presente para aquelas crianças que só têm a apraxia de fala, né, que não tem um outro transtorno associado. Exatamente. Muito bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhem esse conhecimento com mais pessoas, porque pode ser que tenha gente com muita dúvida e tentando entender um pouquinho sobre a apraxia de fala. Muito obrigada, Cíntia. De nada, obrigada também. Cíntia vai voltar mais vezes aqui no IGTV, aqui no YouTube, vai compartilhar mais esse conhecimento que ela tem. Ela é especialista nessa área, então a gente vai falar muito sobre isso. E eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Eu sou Cíntia Gonçalves, fonoaudióloga. Um beijo. Beijo, gente.